Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai começar a falar sobre artrópodes, certo? Aliás, hoje a gente vai falar sobre esse mega filo, que é o filo dos artrópodes. É o maior filo que você pode encontrar dentro do reino animal, porque dentro destes filos vai ser encontrado classes que, gente, tem muito que ser estudado, porque até dentro dessas classes ainda tem as subclasses, só para você ter noção de quão grande é essa diversidade. Por quê? Porque é o filo que apresenta a maior biodiversidade do planeta, ok? Então, esses artrópodes são animais que já apresentam cabeça, já apresenta tórax, já apresenta o abdômen, já apresenta as pernas, né, que algumas pessoas chamam de patas. Então, eles já apresentam essas articulações. Desculpe, gente, pelo o mundo animal, certo? Mas é assim mesmo. Estamos falando de animais e estamos inseridos, literalmente, no reino animal. E aí tem essas articulações, né, pendiculares, como antenas, as pernas, ok? E aí dentro de cada grupo, né, quando você vai nos mínimos detalhes, eles vão se diferenciando. O que caracteriza esse grupão a gente já vai ver, certo? O que são. Então, no geral, eles são representados pelos insetos. Gente, quando a gente fala de inseto, a classe dos insetos apresenta milhares e milhares e milhares e milhares de espécies, ok? E aí entra também os aracnídeos, sendo representado aí pelos quelicerados, certo? Onde apresenta uma variação muito grande, principalmente de estudos quando se refere à peçonha de alguns desses animais, que muitas dessas peçonhas são utilizadas exatamente para saber qual a ação, se dá para fazer medicamento e tudo mais, certo? O crustáceo também, muito envolvido aí na economia do país. Os miriápodes também, alguns apresentam peçonha que pode causar danos à saúde do homem e levar até ao óbito também, dependendo da intensidade, né, e do tamanho, tanto do homem quanto do indivíduo que está fazendo a inoculação da peçonha, ok? Você encontra os artrópodes em todos os ambientes. Você encontra desde ambientes aquáticos a ambientes terrestres. Se você, por exemplo, pensar num habitat, pensei num habitat árvore. Você vai na árvore, pode ter certeza que você encontra algum inseto, só para você ter noção. Ou seja, eles estão em todos os locais, ok? As metamerias desses animais, eles já estão bem diferenciados, né? Você consegue diferenciar muito bem onde é que você encontra a cabeça, onde você encontra o tórax e o abdômen. Alguns animais a gente vai observar que eles têm uma fusão entre esses estigmas, certo? Entre esses metâmeros. Então, esses metâmeros, eles se fundem, ok? E aí eu vou ter uma estrutura que a gente chama de cefalotórax, ou seja, esses estigmas, cabeça e tórax, eles ficam bem unidos, bem fundidos, e não tem como você fazer uma separação dessas estruturas, ok? Outra coisa interessante, gente, quando a gente fala de artrópodes, é que os artrópodes, eles têm um exoesqueleto, é aqueles animais que apresentam o esqueleto fora do corpo, ok? E esse exoesqueleto é formado de polissacarídeo, que é carboidrato, né, do tipo quitina. Então a gente encontra quitina no exoesqueleto desses animais, a gente encontra quitina, por exemplo, em fungos, ok? Mas o que vem a nos envolver neste momento é que esses animais apresentam exoesqueleto, esse exoesqueleto é de quitina. Dependendo do animal, esse exoesqueleto ele é mais dobrável ou não. Por exemplo, quando você pega um exoesqueleto de um inseto, ele, quando considerado ao exoesqueleto de um caranguejo, é um pouco diferente. Por quê? Pela concentração de quitina. Mas ambos são feitos de quitina. Por quê? Porque esse exoesqueleto, ele
contribui tanto para do modo como esse indivíduo vive, como na proteção também, ok? E aí, como a gente já havia falado, alguns desses animais apresentam apêndices articulares, pernas, todos apresentam, antenas nem todos apresentam, e asas nem todos apresentam. Vão de particularidades, porque, por exemplo, quando a gente fala de lagosta, siri, caranguejo, camarão, esses animais não apresentam asas, mas eles vão apresentar pernas. O camarão, por exemplo, vai apresentar pernas e antenas. Então, esse apêndice articular, pernas todos têm, certo? Mas antena e asa vai depender de cada grupinho, ok? De boas? Aqui só relembrando aquilo que a gente já havia conversado, que esses animais são triblastos, ou seja, já apresentam 3 folhetos embrionários, que são eles ectoderma, mesoderma e endoderma. Esses animais já são celomados. E outra coisa, esses animais ainda são protostômios, ou seja, a primeira cavidade que vai ter origem no sistema digestório desses animais vai ser a boca, ok? A primeira cavidadezinha a ser formada, ok? Simetria bilateral, ou seja, eu faço a secção desse animal, o plano sagital, né, em direito e esquerda, ok? Sistema digestóriozinho já completo, sistema circulatório ainda é aberto, porém ele já apresenta estrutura de coração. Sistema respiratório vai depender do grupo, pode ser traqueal, pode ser filotraqueal ou pode ser por brânquias, ok? Então vai depender do grupo para a gente dizer qual é o sistema respiratório. Alguns grupos podem apresentar no mesmo grupo 2 sistemas respiratórios. Não é o mesmo animal, certo? São o mesmo grupo, ok? Sistema excretor é os túbulos de Malpighi, ok? Tranquilo? Ou antena verde também. Aqui é só para vocês observar uma das maiores biodiversidades que existe, que é a classe dos insetos, onde você encontra desde grilo a mariposas, certo? E aí tudo que você imaginar, esses animais são bem característicos, porque eles apresentam muito bem cabeça, tórax e abdômen, tudo muito bem definido. Eles vão aí apresentar, né, em sua grande maioria apresentam asas, apresentam antenas. Claro que não vai ser todos, porque o piolho, por exemplo, não vai apresentar essas articulações, mas, por exemplo, cabeça, né, abdômen e tórax é muito bem definido, ok? Então, aí você observa só um pouco da biodiversidade destes insetos. Aqui, os quelicerados, né, são representados, né, pelos aracnídeos, e aí você encontra desde de tarântulas, né, até escorpiões. Então, se você imagina, por exemplo, o pila, um acra, um carrapato, né? E aí, aranhas, né? E você vai encontrar uma grande diversidade também no mar, incluindo o límno, né? Que é uma espécie, né? O chamado caranguejo ferradura. Também você encontra esses animais, ok? Eu não sei se vocês conseguem observar, tem um cantozinho de um animal. Esse animal se chama siriema. Ok? E aí a gente vai falar... sim, aqui você encontra os crustáceos, né? Com diversidade muito grande, desde vários tipos de camarões, pessoal. Existe uma variedade também de camarões, assiri e lagostas, ok? Então, muito conhecida na culinária brasileira, ok? Os miriáptes também, muito famoso pela grande concentração de patas que eles têm. Alguns apresentam, em cada segmentozinho, eles apresentam um par. Outros apresentam 2 pares de pata em cada segmento, certo? E aí, dentro desse grupo dos miriáptes, vai ter outros, tem os seus grupos, né? A sua classe, que aí a gente não vai, e subclasse, que a gente não vai entrar no mérito, certo? Mas é só para vocês saberem que existe. A gente não vai chegar aí nos... como é que eu posso te dizer, e muito específico, a gente vai sempre mais no geral. E aí, aqui que eu queria conversar com vocês, certo? O que a gente observa aqui, deixa eu tentar só ajeitar aqui, se der, deu, vai lá, dá certo, Dayana, te garante, ok.
Pessoal, gráfico de crescimento. Quando a gente fala de gráfico de crescimento, todo ser vivo, sem exceção, apresenta gráfico de crescimento. Por quê? Porque esse indivíduo passa pelo desenvolvimento, né? Passa pela fase de crescimento, alguns passam pela metamorfose, outros têm desenvolvimento direto, mas todos eles passam por essa fase de desenvolvimento, de crescimento. E aí, alguns indivíduos, eles têm uma fase que é de mudança na estrutura do esqueleto. Como os animais, alguns animais apresentam o esqueleto fora do corpo, que é o exoesqueleto, eles precisam ter uma troca, porque esse exoesqueleto é uma casca, gente, é uma casca que está mantendo o indivíduo ali. Então, para o indivíduo crescer, essa casca precisa ser, né, liberada e secretado um novo exoesqueleto de acordo com o novo formato do organismo que ali está em crescimento. Então, é muito comum você observar essa curva de crescimento, certo? E essa curvinha de crescimento que você observa, um animal que não é artrópode, você observa que ela vem e ela vem em crescimento e depois ele fica contínuo. Por que que fica contínuo? Porque o indivíduo está na fase adulta, ok? Já no animal que ele é artrópode, ele vem na fase de crescimento, uma constância, cresceu, constante, cresce, constância e tem depois a constância. Por quê? Porque esse indivíduo chega um momento que ele chega à fase de não mais ser necessário fazer a troca aí do exoesqueleto, ok? Então, é muito importante que você saiba diferenciar esses gráficos. Por quê? Porque esse gráfico, tanto ele pode estar no Enem, como ele pode estar em alguns locais que ainda fazem vestibular, em algumas universidades, faculdades, e também ele pode estar no Enem, fazendo comparações com o crescimento de outros animais. Por isso que é importante a gente ficar atento e não cair muito nessas pegadinhas, certo? Ele pode muito bem fazer um gráfico que oscila o tempo todo e fica oscilando até o final. Sim, esse indivíduo nunca vai chegar na fase de ser adulto? Como assim? Não entendi, certo? Então, esses animais precisam, sim, né, os artrópodes, fazer essa liberação desse exoesqueleto, que é para o crescimento. E aí você observa a liberação, né, desse exoesqueleto. O processo, gente, o nome da liberação desse exoesqueleto é chamado de ecdise, certo? O que é ecdise? É a retirada do exoesqueleto velho para a construção do novo exoesqueleto. Então, aqui você observa, por exemplo, um grilo. Tá vendo que aqui tem uma casca? Essa casca é o exoesqueleto, ou seja, esse grilo está se libertando do seu esqueleto velho. E aqui ele já está na secreção do seu novo esqueleto para que ele possa crescer novamente. Esse animal aqui, caranguejo, você observa a mesma coisa, certo? Aqui não é um caranguejo, é um siri, ok? Então, você observa a casca e aqui um novo. E aí ele vai secretando o seu novo exoesqueleto. Aqui um aracnídeo, certo? Onde você observa o velho que está ficando, certo? A casca velha está ficando e o novo quase não sai, gente. Um novo exoesqueleto sendo secretado, certo? Então, é muito importante também que quando você observe que o animal está fazendo essa troca, né? Essa ecdise, para que você não ajude. Porque na hora que você está ajudando, né, retirando lá o exoesqueleto e tudo mais, você está contribuindo para que esse processo natural não dê continuidade, ok?